Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar com Grécia Antiga e a temática principal aqui hoje vai ser trabalhar com os períodos arcaico, clássico e o período helenístico, com o fim da Grécia Antiga. Eu sou a Vitória e você está no canal Era Vitoriana. No período arcaico a gente vai lidar agora com uma Grécia que ela tem uma economia baseada na agricultura e na criação. Fora isso, quem comanda a Grécia ali, os territórios, são pessoas que estavam diretamente ligadas àquela ideia anterior que a gente falou dos demos. Então, se você tinha uma família ou um demo muito fortificado, um clã muito fortificado, você provavelmente, agora nas cidades, ia ter o direito e a detenção de poderes. A gente tem um monte de estruturas sociais diferentes nesse momento e entre elas camadas sociais diferentes. A gente vai ter uma população que vai julgar aí, que vai ter esse direito político, que vai ter acesso aos direitos das polis, nos começos, que são essas pessoas. A gente também vai ter aí camadas sociais menos privilegiadas, como os agrícolas livres, que são pessoas que trabalhavam na terra ali, e também a gente vai ter nesse ponto os escravizados. Com essas expansões das polis, a gente tem que lembrar de duas cidades muito importantes para a história da Grécia Antiga, que são geralmente as que a gente lembra na história da Grécia Antiga. Uma cidade, o exemplo da democracia grega, e a outra mais voltada para a formação militar e também para a ideia de aristocracia, que é Esparta. E a gente vai falar cada uma delas e explicar um pouquinho sobre cada uma delas nessa aula também. A gente vai entrar é Esparta. A cidade de Esparta, os espartanos, eles são claramente conhecidos pela guerra. Mas você sabe de onde que eles surgiram? Eles surgiram ali, gente, no sul do Peloponeso, e eles participam de um espaço ali que é dedicado à guerra. Por quê? Eles tiveram que realmente invadir território onde eles roubaram algumas populações, e transformaram essas populações em servos. As conquistas de Esparta nas cidades de Lacônia e Micênia vão gerar para os espartanos o que a gente chama de ilotas. Ilotas são tipos de servos ali, que vivem em servidão, no caso, que faziam as atividades ali dos espartanos que eles não queriam fazer. Então, nessas atividades eram as coisas mais manuais, que os espartanos não realizavam, e é por isso que sobrava tanto tempo, por exemplo, para eles guerrearem, porque tinham pessoas fazendo essas atividades. Cada espartano adulto ele vai ter um lote de terra específico, e quem trabalha nesse lote de terra são os ilotas. Os ilotas eles tinham que plantar naquela terra para subsistência também, mas parte da produção que eles plantassem ia ali para os espartanos. Os espartanos eles foram fundados pelos dóricos, é daí que vem essa tradição militar muito forte em Esparta. A Esparta, gente, sozinha, ela não conseguia se manter. Apesar de ter um território muito fértil, eles não tinham saída para o mar, eles não tinham comunicação com outras regiões, era uma coisa mais fechada, em Esparta. E aí eles começam a fazer as conquistas para conseguir algumas coisas ali para a cidade deles. Esparta consegue conquistar 1/3 do território do Peloponeso, muita coisa mesmo, se a gente for parar para pensar, uma grande civilização. E os espartanos, eles tinham ali divisões muito clássicas de quem podia governar, de quem tinha acesso aos governos, E como que era definido ali quem eram os governantes, como que era definida ali a organização social na política de Esparta. A política de Esparta ela é definida da seguinte maneira, gente. A gente vai ter a Gerúsia. Gerúsia eram dois reis ali completamente opostos, que eles governavam em Esparta. Além da Gerúsia, a gente tem 28 senadores ou gerônimos, que são anciões, pessoas mais velhas, acima de 60 anos, que ajudam a um conselho ali aos reis para escolherem coisas para o momento ali da cidade. E também tem os éferos. Os éferos são quase como prefeitos hoje em dia. Eles controlavam uma pequena parte da cidade e, claro, eles tinham ali um período específico, um ano no máximo, para poder fazer essa troca aí de éferos. Obviamente escolhido também por assembleia, esse conselho dos anciões. E, gente, o que a gente sabe sobre a educação desses povos, Como são povos treinados para a guerra, os meninos, aos 7 anos, eles já são colocados em algumas das tropas, onde elas vão ficar ali por anos sendo formadas militarmente para guerra, para combate. E aí, crianças, por exemplo, que nasciam, bebês que nasciam com algum tipo de deficiência, eram bebês ali que eram abandonados pelos próprios familiares. Os espartanos, eles são ensinados a serem cruéis. Eles são descritos ali como pessoas que humilhavam até pessoas
próximas da idade deles nas tropas. Então, se ele tinha uma posição um pouco maior, mesmo que a idade fosse aproximada, eles humilhavam de alguma forma essas pessoas dentro ali das tropas, né? Para que essas pessoas se sentissem realmente humilhadas. É o que acontece ali naquele lugar. E o que vai acontecer? Muitos deles eram obrigados a andarem descalços e nus, né? Pra gente ter toda essa ideia de vexame, né? Por causa daquele sistema. E outro ponto, existia uma coisa que se chama fala lacônica, né? A gente fala bastante sobre lacônico hoje, que é uma pessoa que fala de uma forma muito sucinta e direta ao ponto. A gente chama isso de lacônico. Mas isso surgiu em Esparta. Por quê? Ser lacônico, né, ter essa ideia de laconismo, é você basicamente ficar quieto. Os espartanos, por não poder questionar as autoridades, não ser permitido isso, eles eram muito quietos. Você raramente ouvia a voz deles nessas tropas, nesses quartéis, conversas e tal, justamente por causa desse treinamento militar gigantesco que eles recebiam durante as vidas. E aí você pode estar me perguntando, beleza, Pro, e as mulheres? O que era destinado ao papel feminino em Esparta? O diferente entre as mulheres espartanas e as atenienses é que as mulheres espartanas tinham muito mais direitos políticos garantidos do que as mulheres atenienses, né? Porque, gente, pensem comigo, enquanto os homens estão em guerra, né, as mulheres, elas tinham outros objetivos. Elas tinham cuidado com a criança ali, com a família, tinham. Elas eram orgulhosas dos seus filhos, né? Só que elas podiam ter relacionamentos ali fora do casamento, muitas delas tinham, tá? Inclusive entre o mesmo sexo, é uma coisa normal, a sexualidade grega era convencional, isso, essa ideia de sexualidade que a gente tem hoje em dia é completamente diferente do que os gregos antigos tinham naquela época. E também as mulheres, elas tinham direito de administrar os próprios lugares onde elas moravam, então elas podiam administrar as próprias fazendas, elas tinham direitos políticos ali garantidos, porque pensem comigo, se o homem está sempre em guerra, alguém tem que ficar fazendo isso, né? E como os zelotas faziam os trabalhos serviçais, sobrava tempo aí para elas fazerem esses outros trabalhos. Elas também tinham o direito de administrar as finanças e organizar ali financeiramente os negócios da família. Acontecia também, tá bom? Muito importante da gente lembrar é a cidade de Atenas. Atenas foi uma cidade muito famosa na região ali do sul do Peloponeso, e Atenas, diferentemente de Esparta, ela não tem um território muito fértil, o que vai acarretar em algumas dificuldades para as populações mais pobres no quesito de sobrevivência, né? E também no quesito de dívidas. Como que é dividida a organização social de Atenas? Atenas a gente vai ter ali composta por eupátridas, pessoas que tinham ali um prestígio social maior, eram praticamente que controlavam toda a cidade. É um governo muito aristocrático, estava na mão de poucas pessoas e eram eles que faziam o controle de toda a cidade. Também temos nesse governo os magistrados. Os magistrados cuidavam de assuntos em torno das guerras, né, de Atenas e as guerras que Atenas se envolviam. Os arcontes. Esses arcontes eram compostos por 9 pessoas, e essas pessoas decidiam ali outros assuntos que não os que os eupátridas decidiam. E também tinham os areópagos, que eram onde eles julgavam ali algumas coisas que eles achavam necessárias naquele momento. Claro que era uma sociedade que julgava leis e criava leis e organizava a sociedade a seus próprios interesses, o que vai deixar as populações mais pobres ou populações que não estão ali nos eupátridas extremamente irritadas com aquela categoria de povos. Atenas é conhecida, gente, não só por ser uma sociedade cultural, né, uma sociedade muito importante ali para a Grécia, mas ela também é conhecida por fazer produções de algumas coisas, né? Eles tinham produções de vinho e também de azeite de oliva, né, porque oliveiras eram muito famosas ali, né, e as uvas também. E eles também eram conhecidos pela mineração, né? Mineração de prata era uma coisa muito convencional em Atenas, e esse tudo dava um pouco ali de dinheiro para a cidade, ajudava a dar o dinheiro para a cidade, além desse comércio marítimo que Atenas tinha como muito referência. O que mais que a gente tem no cenário de Atenas? Atenas vai ser um berço ali das reivindicações populares, né? Muitas pessoas vão sair contra esses eupátridas, vão ficar contra essas camadas que se colocavam superiores às outras por causa das origens e das relações consanguíneas dos eupátridas, e essas reivindicações chegam no Guru de Dracon, e o Dracon vai criar uma coisa que se chama Código Dracônico. O Código Dracônico é hoje uma grande referência no direito, né? O que o Código Dracon vai falar pra gente?
Nesse código, eles criam leis onde todas as pessoas, independente de dinheiro, independente de organização social, independente de classe, deveriam seguir. O Código de Dracon, ele estabelecia ali uma igualdade entre as populações a partir das leis. Com o passar do tempo, esse código ele não teve uma mudança significativa. Os eupátridas ainda governavam para si mesmos e as populações mais pobres ainda não tinham suas reivindicações atendidas. O que vai acontecer? O Solon, vendo essa situação e vendo que isso podia ocasionar uma grande guerra civil, ele vai criar ali uma coisa muito interessante. Ele proíbe, né, a escravidão de dívidas, é proibida ali no território da Grécia, e ele também perdoa essas dívidas, né, dando de certa maneira com que esse burburinho diminuísse ali na sociedade. Além de tudo isso, ele vai criar ali algumas obrigações para que as pessoas sigam, para que elas sejam mais igualitárias. Os eupátridas agora, eles não são mais escolhidos porque eles são pessoas ali de consanguínea, pessoa hereditária, nada disso. Como que é escolhido agora? Para você ser escolhido como um político ali em Atenas, você vai precisar ter dinheiro. Esse é o ponto principal. E ser cidadão ateniense. A cidadania de Atenas, ela é muito, muito, muito importante para a gente entender toda a organização social da polis. Porém, ela é exclusiva, tá? Ela é direcionada para uma população específica. Quem que é cidadão ateniense? Quem pode se considerar cidadão? É cidadão se você tem mais de 18 anos de idade, se você é nascido em Atenas com pai e mães atenienses. Então, mulheres eram consideradas cidadãs? Não. Escravizados eram considerados cidadãos? Não. Demorou muito tempo até que a população da classe média ali, as populações que não eram eupátridas, que não conseguissem competir ali com os eupátridas em mesma intensidade, na questão de dinheiro, né? O que vai acontecer? Usando as leis de Solon, usando o que o Solon já tinha planejado, o Clístenes, que era um líder grego político, considerado também um dos pais da democracia, ele vai pensar em algumas soluções para ajudar com que essas pessoas tivessem maior igualdade. E o que ele vai fazer? Para manter essa maior igualdade, o Clístenes ele vai projetar ali algumas mudanças políticas. A primeira, uma das principais, é que agora a relação das pessoas já não é mais pela tribo em que elas veem. Então, a sua tribo não te define mais como eupátrida. O que vai definir são as divisões. Ele divide as tribos em espaços geográficos. Esses 9 espaços geográficos que ele divide são pessoas que vão poder ter a liderança ali, né? Que vão poder ter algum certo poder na Grécia Antiga, mas nada assim maior que os demais. Eram realmente espaços onde ele divide esses poderes. Além disso tudo, agora nas bulés, ele aumenta de 400 para 500, e esse aumento de pessoas também é aumentado o número de pessoas que não eram ricas. Qualquer pessoa que fosse considerada cidadã ateniense poderia participar das bulés. Além de tudo isso, ele vai criar uma coisa que chamava tritias. As tritias são divisões das comunidades em vários demos. Porque fica mais fácil você conhecer comunidades locais se elas forem divididas em vários demos, em várias cidadezinhas, em várias populaçõezinhas. Essas tritias, elas organizavam as pessoas para que as pessoas pudessem votar. Então, qualquer pessoa ali considerada cidadã, ela podia votar nas tritias. Ela tinha direito ao voto e podia, inclusive, falar, né? Podia votar abertamente. Isso tudo, gente, vai dar origem ao que a gente conhece como a democracia grega ateniense, né? A democracia ateniense, ela significa, como a palavra fala, o poder do povo, né? Era uma democracia direta, ou seja, as pessoas falavam abertamente em quem elas queriam votar, ou as discussões políticas eram faladas diretamente, e o ponto principal era que era feito em praças abertas. Como a gente já tinha muitas pessoas ali que eram consideradas votantes, né? Algumas praças da Assembleia já não cabiam a quantidade de pessoas que reuniam em Atenas. Então, o que eles faziam? Eles votavam nas ágoras, que eram as praças dos mercados da cidade, onde compunham ali mais pessoas, que cabiam mais pessoas para votar. Eles votavam na onde? Nas eclésias, que são as assembleias populares. E são assembleias populares que duravam o dia inteiro. E elas aconteciam pelo menos 10 vezes por ano. Então, em 10 vezes por ano, as pessoas se reuniam nessas assembleias, decidiam algumas coisas, todo mundo que quisesse poderia falar o que queria, reivindicar o que precisava, todas as pessoas tinham direito ao voto, e isso era enviado ali para os senados. Os senados votavam, os senadores ali escolhiam
nas bulés, o que eles iam aumentar ali nas reivindicações, o que eles iam arrumar nas reivindicações. Essas reivindicações arrumadas pelos senados ali nas bulés voltavam de novo para as assembleias populares e eles escolhiam por fim o que seria feito ou não. Como eram muitas pessoas mesmo, geralmente quem falava nessas assembleias eram as lideranças específicas ali da região. Só que qualquer pessoa realmente poderia ter o direito à fala, ter a vontade ali de falar. A democracia ateniense, ela é interessante de a gente pensar, mas ela é destinada a algumas populações específicas. Você é cidadão em Atenas se você for um homem e tiver acima de 18 anos e seu pai e sua mãe forem atenienses. Caso contrário, você não era cidadão e nada dessas coisas que eram destinadas à população aqui, independente de pobre ou rico, nada dessas coisas era destinado a você. No caso, escravizados, mulheres e crianças não tinham qualquer direito à cidadania, né? Então não são membros da cidadania, estão excluídos ali dos direitos políticos. Qual que é o ponto principal? A democracia ateniense, ela é baseada também na escravidão, acima de pessoas, né, que foram subjugadas por muito tempo, né? Os escravizados aí, eles passam por muitas coisas horríveis nesse momento para que outras pessoas tenham direito à liberdade e à cidadania. É um ponto interessante da gente pensar. Vamos pensar nos 3 nomes que são bem comuns quando a gente fala do cenário da Grécia, né? Monarquia é o governo de um, aristocracia é o governo de poucos e a democracia é o governo de muitos, né? Muitas pessoas ali tendo a participação popular do povo ali, escolhendo as decisões da polis, né? Esse é o ponto interessante da democracia. Então, do período clássico. O período clássico é um período que ele se estende de 500 a 338 a.C. Nesse período ele é marcado por guerras. E vocês vão entender por quê. A gente tem uma coisa que chama guerras médicas. Já deve ter ouvido falar. Não tem nada a ver com médico. Tem mais a ver com a palavra medos. Justamente por causa dos persas, né? Por causa disso que leva essa ideia de medos. A guerras médicas é basicamente assim, gente. Existia ali, naquele cenário, os gregos e os persas. Gregos aqui você entende por Esparta e Atenas também, e outras sociedades também, contra a invasão dos persas. Os persas estavam dominando vários territórios da região, muitos mesmo. E, gente, já tinham dominado ali Palestina, já tinham dominado o Egito, e agora eles queriam o quê? Dominar a Grécia. Vocês já assistiram 300 ou já ouviram falar sobre 300, que é um dos filmes com um fundo histórico clássico e também tem tudo a ver com Grécia Antiga. Qual que é o ponto de 300? Também faz parte de uma batalha contra os persas, né? Aqui, a batalha de Termópilas. Termópilas era um destiladeiro na Grécia Antiga, ali próximo de Atenas, e basicamente o que acontecia nesse destiladeiro? Esse destiladeiro ele dava o acesso à cidade de Atenas. Então, por muito tempo, os persas, ali dominados pelo rei Xerxes, eles vão tentar invadir Atenas por aquele destiladeiro. E eles não conseguem, tentam várias vezes, e aí um grego ali ateniense dá uma dica para eles, ele muda de lado e trai os gregos, falando para eles que existia outro caminho para eles invadirem a cidade de Atenas. E é o que eles fazem. Descobrindo essa traição, os atenienses, né, a galera que estava ali da Liga de Delos, que são um grupo de ligas de pessoas gregas que se uniram contra os persas, essa Liga de Delos, ela faz o seguinte, ela manda uma galera para ir para Atenas correndo, avisar para todo mundo deixar a cidade, porque eles iam passar por uma invasão persa, e 300 homens ficam naquele desfiladeiro, aproximadamente, né? 300 homens ficam naquele desfiladeiro, aonde acontece o filme de 300. Vocês devem lembrar daquela cena clássica. O Xerxes, ele tenta fazer com que o Leônidas se renda, ele tenta. Só que o Leônidas, né, que é o rei grego ali que é o líder grego que estava dominando aquela batalha, ele fala o seguinte, né, que não ia se render. E aí o Xerxes fala o seguinte, olha, eu tenho tanto armamento, mas tanta flecha aqui, que essas flechas, quando disparadas, elas vão tapar o sol. O que queria dizer? Quer dizer que tinha tanta flecha que eles não conseguiam nem enxergar. E o Leônidas, né, dizem na história, né, gente, dizem aí, que ele falou basicamente assim, eu não tenho medo de lutar no escuro. E aí teve a Guerra dos 300, que é aí demonstrada em tudo que é canto, principalmente no filme 300, que é muito bom, inclusive. E aí você pode me perguntar, quem venceu a Guerra de Termópilas? Foram os persas, tá? Eles realmente invadiram a cidade de Atenas, acabaram a cidade, queimaram a cidade.
Só que não tinha ninguém quando chegou lá, então os atenienses tinham fugido realmente para outra cidade, a cidade de Salaminas, que dá origem também à Batalha de Salaminas. Não podemos esquecer na Batalha de Salaminas o seguinte: os gregos eles tinham um conhecimento muito forte de navegação por causa do comércio, então eles estavam em vantagem. Foi uma batalha denominada ali primordialmente marítima, então aconteceu a maior parte dela em navios no mar. E na plateia, os gregos finalmente conseguem ali mandar embora os persas, né? Eles vão realmente embora e entram um pouco em decadência por causa dessa expulsão que os gregos fazem do próprio território ali. E aí a gente vai entrar num século que é o século de hegemonia, de apogeu da Grécia Antiga, é o momento mais clássico. Quando você lembra de Grécia, provavelmente está lembrando desse breve período aí, que foi o século de Péricles. Não tem nada a ver com o nosso amigo, maravilhoso cantor do meu coração, Péricles, eu te amo. Se você estiver assistindo esse vídeo, muito dificilmente você está. Não tem a ver com ele, mas tem a ver ali com o líder da época grego, que era o Péricles. O Péricles foi um líder ateniense ali que reconstruiu a cidade de Atenas. Vocês lembram que ela pegou fogo? Ele conseguiu reconstruir e ele vai criar uma coisa que é muito importante até para os dias de hoje, que é a mistoforia. O que é mistoforia? Mistoforia, gente, é a ideia que a gente tem, né, de criar salário para cargos públicos. Imaginem comigo. Lembra que a galera toda hora ia para as ágoras, né? Só que quem participava efetivamente das políticas eram pessoas que tinham tempo e dinheiro para isso. Porque a população mais pobre, mesmo que ela tivesse direito à cidadania, ela não conseguia ficar toda hora indo para as águas para debater e tudo mais. O que vai acontecer? Eles criam salários para essas pessoas. Então, a partir de agora, a pessoa ela ganha alguma coisa para fazer isso. É daí que surge a ideia de cargos públicos, de remuneração, de salário em cargos públicos. Nesse momento do século de Péricles, a gente vai ter o Pártenon. O Pártenon é a construção mais clássica grega ali da história e ele foi criado justamente como homenagem aos deuses gregos, principalmente a deusa de Atenas, que dá origem ao nome da cidade. Vocês lembram daquela liga de Delos, a liga de gregos que se uniu contra os persas? Pois é. Vai dar uma grande treta que chama Guerra do Peloponeso, que você provavelmente estava esperando. O que é essa treta, gente? Basicamente, a Grécia Antiga ali, ela vai se dividir entre dois polos principais, que é Atenas e Esparta. Esparta foi percebendo que Atenas estava muito bem. E aí eles se voltam contra essa hegemonia ateniense. Eles se voltam porque eles queriam mais poderes que Atenas. E eles entram num conflito gigantesco. Lembramos que Esparta tem tradição militar. Atenas tinham militares? Obviamente. Era a maior parte da população? Era a maior coisa que eles faziam toda hora? Não era, gente. Atenas é muito mais conhecida pela democracia, pela cultura, pela música, né, saberes filosóficos e matemáticos do que propriamente da tradição militar. Quem tem a tradição militar é Esparta e isso vai dar uma vantagem gigantesca para eles. Na Guerra do Peloponeso eles vão acabar vencendo realmente a Guerra do Peloponeso. E com essas guerras, com esses conflitos, as cidades vão perder um pouco sua autonomia. Isso, gente, vai ocasionar no quê? Nas invasões macedônicas, né? A gente tem que lembrar que o Império Macedônico é muito importante para a história e eles vão invadir a Grécia Antiga, muito mais vitoriosos ali que os persas, por exemplo. Eles conseguem invadir a Grécia Antiga, que está toda fragilizada naquele momento, e eles realmente acabam ali com o período clássico da Grécia, né? É o que a gente vai chamar agora de período helenístico. Helenístico porque tem essas visões dos helenos, né, que são gregos, mas agora associada a outra cultura. A gente chama de cultura helenística o quê? A cultura grega mais a cultura oriental, que vem ali dos povos macedônicos. Eles vão se unir por quê? Quem que é o líder macedônico? Alexandre o Grande. Ele tinha muito respeito ali pela tradição grega, apesar de invadir o território, né, para conquistar terras e tudo mais, eles tinham respeito por tudo que os gregos tinham construído, de filosofia, de democracia, e ele vai construir essa ideia de cultura helenística. Com os macedônicos, então, uma política muito mais centralizada. Os valores ali que o Alexandre o Grande vai levar e vai continuar cultuando ali com os macedônicos são as tradições de cultura, filosofia e artes criadas pelos gregos. E é assim que a gente acaba essa incrível história da Grécia Antiga. Fiquem atentos porque em breve a gente vai trazer um vídeo muito legal e informacional sobre como era a vida dos gregos. Já se perguntou como era ser mulher na Grécia Antiga? Pois é, a gente vai responder isso num vídeo muito gostoso e rapidinho nos próximos vídeos aí do canal. Já segue aqui pra mais. Muito obrigada por quem acompanhou, eu espero um comentário seu aqui e até a próxima!